Diretamente dos nossos estúdios, no Fazano, na Quinta Avenida, em Nova York, para todas as telas, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira. No Brasil, Lula lá. Nos Estados Unidos, Biden, bam, bam, bam. No Manhattan, 28 anos, um oba-oba. Boa noite, estamos conectados no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e com o mundo pelo UOL, YouTube, Twitter, Facebook. E agora você pode também nos acompanhar no Spotify. Nossos convidados hoje são Gilberto Gil, dispensa apresentação, o fotógrafo e líder ambientalista Sebastião Salgado, o líder da minoria no Senado, Rodolfo Andrigues, o jurista Yves Gandra e o jornalista agricultor Antônio Augusto, que plantou a semente do Manhattan Connection. Nesse nosso programa de aniversário, nós vamos começar com o Sebastião Salgado e Gilberto Gil. E prometo que não vou pedir o Gil para cantar parabéns. Ô Gil, você lembra do nosso primeiro encontro lá, nosso último encontro em Nova York? Depois disso, eu acho que a gente nunca mais se encontrou. Você veio de Londres para cá, você estava no exílio, né? Sim, exatamente. Era 1971 e eu estava indo a visitar Nova York pela primeira vez, uma coisa que foi oportunizada, enfim, exatamente pela minha presença em Londres. Eu tinha ido morar em Londres por causa das confusões aqui, o período do exílio, e acabei indo a Nova York. E lá, enfim, uma apresentação de um show na Off-Broadway e aquela coisa toda. E aí você, já repórter, aí veio com seu fotógrafo e Gerald Davis. Pessoal. Exatamente. Uma foto linda sua no Village. Olha aqui, como é que o Sebastião Salgado te aplicou nesse negócio de verde? Sebastião me ligou um dia, há um ano atrás, mais ou menos, e me disse: olha, Gil, nós temos um projeto de reflorestamento, enfim, ligado a terras da nossa família em Minas, enfim, é uma coisa que nós já estamos fazendo e tentando ampliar, e etc. Me lembrei da sua refazenda, enfim, e lembrei que você podia fazer uma refloresta para nós, né? Enfim, uma música. E eu disse: tá bom, Sebastião, tudo bem, vamos topar, vamos tentar. E aí o Juliano, o filho dele, enfim, assumiu o comando da história toda, como é que vai gravar, como é que vai a composição. Eu fiz aqui na Bahia, no período que eu estava aqui, no final do ano atrasado. E pronto, e aí depois gravação no Rio, e o Juliano se incumbindo de tudo, fez um vídeo também muito interessante a respeito, e tudo isso sob a égide do Instituto Terra, né? Espero que você tenha plantado alguma coisa, o Pedro, além da sua música. A gente planta agora mesmo já em Araras, ali nos arredores do Rio. Nós fizemos uma refloresta bem interessante, uma agrofloresta, que era um campo de futebol antes. A gente botou uma agrofloresta lá, com muitas espécies e tal. Então, plantando árvores, a gente já vem fazendo isso por aí. Antes de mais nada, quero dizer que eu fico até intimidado, porque eu sou fã de carteirinha de vocês dois. Mas, Sebastião, eu acabei de ter o privilégio de ir e voltar da Amazônia durante quase 6 meses e vi de perto a destruição ambiental e humana, né, na Amazônia. Eu passei muito tempo com comunidades quilombolas, ribeirinhos, indígenas. A gente tem um presidente que não esconde a opinião dele com relação a esses tópicos, né? Diz que quilombolas não servem para nada, compara indígenas a animais. O que a gente deve fazer quando o governo federal, que devia proteger essas comunidades, ataca, quando é um desfavor em vez de ser um favor? Você já plantou milhões de árvores, mas que conselho você tem para a gente? Pois é, eu plantamos, porque eu, na realidade, plantei muito pouco. Nós somos uma equipe muito grande.
e que estamos nesse projeto há muitos anos. Pegamos uma terra completamente erodida, que era a fazenda dos meus pais, e que a Lélia, minha esposa, teve a ideia de replantar a Mata Atlântica, que existia ali antes. E começamos um projeto, na ideia era, no início, plantar algumas árvores, e como o espaço era muito grande, nós chamamos um amigo que fez um projeto, e para realmente plantar aquele espaço, nós precisamos plantar 2.500.000 árvores. E começamos o projeto, e hoje nós estamos com 2.500.000 árvores plantadas, e estamos continuando. Também você acabou de falar na Amazônia, eu acabei de passar 7 anos na Amazônia. Estou aqui no norte da Itália hoje, nós estamos imprimindo 2 livros que sairão com as exposições sobre a Amazônia. Fiz um trabalho grande, com um grande número de comunidades indígenas, sobrevoei muito a Amazônia. O Exército Brasileiro me aceitou de voar com eles nas missões que estiveram através da Amazônia, e eu pude fotografar o sistema amazônico de rios aéreos, o sistema de águas, as florestas, as montanhas. As pessoas vão ter muita surpresa, vão descobrir uma quantidade de montanhas incríveis na Amazônia. A cadeia do Imeiri, que é a maior cadeia de montanhas do Brasil, está na Amazônia. Então, eu acho que vai ser muita surpresa. E esse corpo de trabalho nós vamos começar a apresentar agora em Paris, em Londres, em Roma, no Brasil, em várias cidades do mundo. Então, nós estamos em 2 projetos. Nós estamos no projeto amazônico, que é um projeto de proteção. Como você diz, nós temos um governo que destabiliza, que destrói as instituições, que tenta destabilizar todos os níveis. E temos uma grande quantidade de pessoas, como é o caso do Gil, pessoas de boa vontade, que estão dispostas a ajudar, a participar, não é? Então, nós temos, de um lado, que proteger o que nós temos e temos que reflorestar. Nós temos que reconstruir o que nós destruímos, porque nós estamos precisando. Você vê uma cidade como São Paulo, a gente fala muito de falta de água, não é isso? Nos reservatórios que vão suprir a cidade de São Paulo de água, porque não choveu. Não é verdade. Os reservatórios têm que ser preenchidos com as águas dos afluentes do reservatório, dos córregos, dos rios, e para isso nós temos que replantar as florestas para reconstituir as fontes de água. Então, nós temos muito o que fazer no Brasil. Essa ajuda que o Gil está dando a gente, que é uma ajuda imensa, de ter composto essa música maravilhosa, de ter aceitado de participar nesta campanha de informação, é o que a gente criou, uma instituição que é uma instituição piloto, que ela deve servir de modelo para o Brasil inteiro. Nós precisamos reconstituir. Nós precisamos reconstituir o ecossistema que foi destruído e precisamos proteger o que não foi destruído. Nós temos a maior reserva de biodiversidade do planeta e ainda temos a Amazônia, o bioma amazônico representa 49,29% da superfície do Brasil. E nós temos uma grande parte que nós temos que reconstituir. Então, estamos nisso aí que é um pouco a nossa atividade. Ô, Diogo, qual é a sua favorita música do Gilberto Gil? Você sabe cantar para ele? Qual a sua música favorita? Sua vez de falar com ele. Eu não amo. Eu sou ruim de música em geral, música popular, música em geral. Eu tenho simpatia pelo Gil, porque ele, na época em que ele trabalhava no governo, eu enchia a paciência dele. Ele era a Regina Duarte do Lula. Eu mamolava o Gil e ele sempre me tratou como um grande senhor, com educação, cortesia. Ele é o contrário do que eu sou, ele é muito melhor do que eu. Embora eu não fale sobre música, eu falo sobre esse ânimo que vocês têm de tentar reflorestar uma terra arrasada como o Brasil, um país devastado, com 300 mil mortes por Covid, um triunfo da impunidade que joga fora provas de malfeitos, do Flávio Bolsonaro ao seu ex-chefe
Lula, realmente uma impunidade que envolve inclusive os crimes ambientais, um país desgraçado, absolutamente entregue fora da lei, e vocês têm ânimo ainda de plantar mudinha. O que, Gil, você acha que quando essas plantas crescerem, elas não vão ser cortadas e queimadas como todas as outras, num país selvagem como o nosso, num país que perdeu todo critério, toda civilidade? Você, me dá um ânimo, por favor, no aniversário do nosso programa. Vai depender do que fizermos agora, não é, Diogo? As sementes que, enfim, plantarmos agora darão frutos, árvores e frutos daqui a pouco, no futuro. Então, e quando digo nós todos, instituições de todo tipo, governamentais, do mundo da economia, do mundo do direito, enfim, e as sociedades, né? Nossos povos, nossas gentes, em todos os lugares, em todos os estados, em todas as cidades, enfim, é um trabalho que vai ser feito e ao qual nos dispusemos a fazer e que vai dar seus frutos lá adiante, ninguém sabe se essas árvores vingarão, se não vingarão, mas que não nos exime de fazer o trabalho que tem que ser feito agora. É isso que nós estamos fazendo, né? Tentando fazer, pelo menos. Nós não temos muito tempo, mas, Sebastião, você plantou alguma árvore frutífera nessas 6 milhões de árvores que você já plantou? Tem jabuticaba e tem piqui? Tem jabuticaba, mas que foi plantada ainda na época do meu pai. Sabe, quando você reconstitui um ecossistema, igual a gente está fazendo, a gente tenta plantar muita árvore frutífera, mas só espécies nativas, e tem muitas dessas árvores frutíferas que elas não são do ecossistema que nós estamos trabalhando. Então, quando você não pode plantar uma exótica dentro da reconstituição do ecossistema. Então, você tem que respeitar determinados princípios. Mas nós plantamos muitas árvores frutíferas da nossa região, como, sei lá, jenipapo, como caju, como araçá, como goiaba. Isso sim, mas tem outras árvores que produzem uma quantidade de fruta que a gente não conhece. Quase todas produzem muitas frutas e que são frutas preferidas dos pássaros, dos animais. Então, pra você ter uma ideia, quando nós começamos o Instituto Terra, nós devíamos ter umas 60, 70 espécies de pássaros. E quando as árvores começaram a crescer, esses pássaros imigraram. Nós pensamos que estavam fazendo tudo errado e outros pássaros começaram a chegar. Nós pegamos um especialista que falou, não, os pássaros que estavam aí, que foram embora, eles chegaram depois, quando a floresta terminou. Eram pássaros de campo. Agora que a floresta está voltando, os pássaros da floresta vão voltar. E hoje nós temos mais de 170 espécies de pássaros. É um negócio colossal, mas eles vêm pelas frutas, as árvores. Nós temos uma quantidade de árvores frutíferas incrível. Caio, você não tem o menor interesse, nem passarinho, nem árvore, né? O Lucas é uma ceifadeira. Pode falar. O Lucas é uma ceifadeira, ele cortou minha pergunta. É uma pergunta rápida para o Gil. Gil, você da época que havia patrulha ideológica, que você era preso pela Rádio Patrulha, aí veio o negócio do politicamente correto. Eu quero saber de você, o que você acha desse papo de cancelamento? Alguém está te cancelando hoje em dia? Não tanto assim, porque a minha presença nesse mundo das redes sociais é mínima. Eu sou muito arredio, enfim. Profissionalmente, minha equipe, etc., se incumbe de manter uma presença, enfim, um diálogo com o público, etc., Mas eu, pessoalmente, propriamente, não sou muito, enfim. Sou mais caseiro, mais, enfim, no meu ambiente familiar e tal. Não sou muito das grandes discussões públicas e etc. Portanto, não sou muito alvo dessas questões do cancelamento. As pessoas não encontram muitos elementos para
propriamente me cancelarem por aí, não. Olha, eu já enchi o saco do governador mineiro pedindo para ele plantar ipê. E cada 10 quilômetros, naquelas estradas tristes que a gente tem lá em Minas, tem nada plantado, ele podia fazer uma plantaçãozinha de ipê, aquilo dá uma alegria no cerrado com o ipê. Agora, jabuticaba, o Mário Henrique Simons, seu ministro, dizia o seguinte: quando falam aqui no Brasil que só existe uma coisa, só existe no Brasil, se não for jabuticaba, pode ter certeza que é besteira, que a única coisa que só existe no Brasil é jabuticaba. E eu descobri na Flórida uma jabuticabeira, não só uma jabuticabeira linda no quintal de um hotel, como fui atrás do cara e ele vendia jabuticabeira por $40. E não era só jabuticaba preta, não. O cara vendia jabuticaba listrada, preta e amarela, jabuticaba verde e amarela. Os japoneses compravam as jabuticabeiras para decoração, porque é uma árvore linda. Principalmente quando está florida, só fica florida 3 dias. Eu estiquei aqui. Vou fazer uma matéria sobre tráfico de jabuticabeira. Ô, Gil. Gil, muito obrigado, Sebastião. Que alegria que vocês estão nesse programa. Obrigado a todos vocês. Obrigado, prazer. Muito obrigado, Gil, obrigado, Sebastião. Parabéns por essa revolução florestal que você está fazendo no Brasil. No próximo bloco, teremos o líder da minoria no Senado, senador Randolph Rodrigues, e o jurista Yves Gandra. Eu quero me congratular com os 28 anos do Manhattan Connection. Olha, é um bom programa, um programa que eu vejo até hoje. Eu vi o último programa nos Estados Unidos agora, domingo passado, estava lá eu ouvindo. Por quê? Porque ele é bom. Ele, com muita rapidez, com muita espontaneidade, toca em problemas que são problemas contemporâneos. Agora nos Estados Unidos e também no Brasil. Então eu queria realmente, sinceramente dizer, parabéns a vocês. Eu sei que é difícil, é muito difícil manter por 28 anos qualquer coisa, muito mais um programa de rádio, de televisão. E eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer. Eu participei em vários desses programas e eu gostei sempre. Boa sorte para vocês. Continua sendo o programa mais divertido e inteligente da TV, com gente bem informada, né, que não está falando aí qualquer coisa. E fica nítido que vocês são muito diferentes, que vocês têm pensamentos distintos, inclusive do ponto de vista político. E aí é muito legal ver assim que há 28 anos, né, que é possível, eureka, a gente perceber que dá para conviver com o outro que tem um pensamento oposto de mim. É muito bom e parabéns, queridos amigos, vida longa para o programa. Maite, muito obrigado, querido. Você continua fantástica. Não é só o Caio que é apaixonado por você, não. E foi tão bacana no nosso programa que a gente deu a ela um bidê de presente. E nós foi o somos... único que ganhou um bidê. E todos nós convidados. Fomos grosseiros. Ela nos convidou para ir para um concerto no parque e nenhum de nós. Eu fui, sim. Você foi? Claro que eu fui. Desculpa. Você foi e nos avisou? Nós saímos com ela à noite, cara. Estamos de volta com o senador Randolph Rodrigues, você que não foi. O senador é líder da minoria no Senado, e com o jurista e professor Yves Gandra. Desculpa. Senador, vamos começar com o choque Lula, que ainda reverbera e vai reverberar há muito tempo. Qual é o impacto da inocência do Lula no Senado e na próxima eleição? Bom, Lucas, Caio, Diogo, professor, para mim é uma honra também estar aí acompanhado do professor Yves Gandra. Olha, bom, eu acho que nós estamos com tanto problema nesse momento no país, Lucas. Veja, estamos com... Ontem, o número de mortos bateu todos os recordes diários. Nós estamos, nos metemos num atoleiro sanitário sem horizonte de saída dele. O Brasil negligencia na compra, na aquisição de vacinas. O auxílio emergencial para socorrer os mais pobres ainda não sai. Então, eu acho que a concentração nossa
deve ser, nesse momento, no que é prioridade para todos os brasileiros. E essa deve ser a concentração de todos os políticos. Do governo federal, que lamentavelmente errou demais na condução da pandemia até agora, da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim... eu acho que nós tínhamos que nos concentrar nisso. É muito assunto para a gente se preocupar, para a gente desviar a atenção para a decisão sobre a inocência ou não do ex-presidente, né? Eu acho que a centralidade de todas as nossas preocupações nesse momento tem que ser em conter a pandemia, buscar auxílio emergencial. Essa tem que ser a prioridade nossa. Tá certo, Diogo. Eu tenho certeza que você vai tocar nesse assunto com o professor, com o nosso jurista. Em primeiro lugar, o Lula não foi inocentado. Não foi inocentado porque o que se fez foi uma chicana para jogar fora todas as provas que o condenaram. Quer dizer, isso tudo, houve uma artimanha, uma manobra, um golpe para anular todos os processos dele, usando inclusive material criminoso, material roubado, que não tinha nenhuma pertinência com esse caso. Foi citado pelos ministros dos tribunais superiores, um espetáculo absolutamente vergonhoso, que me provocou ânsia de vômito, doutor Ives, mas a relação com a devastação que nós estamos vendo também em relação à Covid existe. É um país em que triunfou, como eu falei no primeiro bloco, a impunidade. Não é só o Flávio Bolsonaro ou o Lula, eu estou me lixando para eles. É também a responsabilização do presidente, por exemplo, do ministro da Saúde, dos governadores, dos prefeitos, diante dessa calamidade, dessa catástrofe sanitária, as mortes evitáveis, como disse a própria ministra Carmen Lúcia. Como é que dá para construir uma sociedade minimamente civilizada com essas bases em que a lei simplesmente não existe, e quando existe, ela é jogada pela janela? Doutor Ives, me dá uma ajuda. Veja o seguinte, na minha opinião, realmente aquilo que disse o senador é correto. Eu que disse no sentido de que, no momento, nós temos que nos preocupar exclusivamente em como equacionar o problema econômico, de um lado, e como vencer a pandemia. Mas a decisão do Supremo, eu sou confrade do ministro Fachin, na Academia Brasileira de Direito Constitucional, gosto muito dele, considero um professor competente da Universidade Federal do Paraná. Ela não foi feliz. A meu ver, ele podia ter levado para o pleno. Porque a decisão dele, a meu ver, desmoraliza, inclusive, a decisão de 15 magistrados anteriores. O argumento de que a preliminar da incompetência de foro da Justiça do Paraná foi levantada desde a primeira instância. Os advogados muito bons do presidente Lula alegaram que essa não é o juizado que deveria examinar. Mas o julgamento foi feito com um tratamento mais benéfico ao Ministério Público, mas sem cerceamento de defesa para os advogados. Eles não foram tratados com tapete vermelho, como foi o Ministério Público, mas não houve nenhum cerceamento de defesa. E a decisão foi exclusivamente baseada em provas, 200 e poucas páginas que eu tive a oportunidade de ler. Depois ela foi referendada por 3 desembargadores, de novo se alegando que aquele foro não era competente. E os 3 desembargadores do TRF, da 4ª Região, declararam, enfim, que aquela preliminar não deveria ser considerada. Posteriormente foi julgado por 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. E todos eles não consideraram a preliminar. E, por fim, foram julgados por 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, também não considerando a preliminar. Então, a preliminar que foi utilizada pelo ministro Fachin, com todo o respeito, com as devidas vênias, ao meu amigo, o ministro Fachin, eu entendo que essa preliminar, no momento em que ele disse que o foro era incompetente, deveria ter sido dito por esses 15 magistrados de 4 instâncias diferentes. Essa é a posição de um advogado de 62 anos de exercício profissional que não se conformou com a decisão. Olha, 86 anos, tanta lucidez e pouca esperança para o Brasil. Não sei se
O Caio, você quer entrar na conversa? Professor Ives, primeiro eu queria endossar o relator, o senador Randolfo. Nós temos que criar o Partido contra o Vírus, o PCV, o resto é secundário. Mas, já que o assunto é judicial político, minha pergunta é curta e grossa. De acordo. Professor, curta e grossa. Quem está com a ficha mais suja? O Moro e a Força Tarefa de Curitiba, da Lava Jato? Os ministros Supremo ou Lula? Curto e grosso, desses três grupos, quem tem a ficha mais suja? Muito rapidamente. Eu não acho que na conversa do Moro com os membros do Ministério Público tenha havido algo que pudesse influenciar o processo. O processo foi baseado em provas muito claras. Mas, a meu ver, nenhum dos três, eu diria que tem ficha suja. Mas, na verdade, houve crimes que foram relatados e esses crimes não foram contestados. O aspecto que me impressiona é que as 200 e poucas páginas da decisão do juiz Sérgio Moro, que tratou mal os advogados, mas não cerceou a defesa, e em tapete vermelho os membros do Ministério Público, mas a decisão dele foi uma decisão baseada exclusivamente em fatos, em provas, testemunhas, etc. O que vale dizer, eu não vejo como se possa considerar que essa decisão, por ter sido através de prova ilegal, de prova ilícita, de quebra de sigilo, eliminado, até porque não houve demonstração de que essas provas foram forjadas. Então, a meu ver, eu nunca faço críticas às pessoas, mas apenas aos esquemas, às ideias. Eu entendo que a decisão foi correta. O Moro, evidentemente, tratou melhor o Ministério Público e a advocacia. Escrevi um livro nesse sentido, a importância do direito de defesa, com presidentes do Conselho Federal da Ordem, de conselhos estaduais, de professores, mostrando que os advogados deveriam ser melhor tratados nesse esquema da Lava Jato. Mas o julgamento em si foi um julgamento correto. E no julgamento correto, o crime que lá foram relatados me parece muito claro. Razão pela qual eu entendo que não foi inocentado. O que foi é que o processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição, apenas com o risco de prescrição de muitos dos crimes lá relatados. Mas era a resposta que eu estava procurando desde ontem, estava cobrando de você. Encontramos um jurista perfeito. De ataque. Agora, eu acho que o que eu não entendo é o seguinte, o que o Moro está sendo, pode perder, ter um empate de 2-2. E literalmente pagar. Ele pode ter que, inclusive, pagar, perder e pagar a conta do processo. Ô Pedro, o senador. Vou mudar um pouco de assunto. Senador, recentemente o presidente americano Joe Biden disse que talvez os Estados Unidos fossem se unir a outras grandes potências para investir 20 bilhões de dólares na Amazônia. O presidente Bolsonaro, como de praxe, deu uma resposta desaforada, disse que praticamente mandou ele catar coquinho, falou que quando acaba a saliva, começa a pólvora. Eu queria saber se esse investimento realmente se concretizar, se de repente amanhã a gente tiver um investimento de 20 bilhões de dólares na Amazônia, qual é o seu conselho para o líder americano e qual é o seu conselho para o líder brasileiro? Bom, para o presidente da República, ele calado é um poeta, né? Não só para o governo dos Estados Unidos, mas para os governos europeus e todos que se preocupam com o meio ambiente. Primeiro, eu moro no coração da Amazônia, falo aqui com vocês, eu costumo repetir qual é o meu endereço, esquina do rio mais belo, que é o rio Amazonas, com a linha do Equador, no coração da floresta amazônica. Eu aprendi aqui com os ribeirinhos, com as comunidades amazônidas, que são elas próprias que devem definir e apontar as suas prioridades. E elas próprias, as comunidades aqui amazônicas, os ribeirinhos, os povos originários, os povos indígenas, os diferentes. Eu tenho um orgulho do meu estado ter todas as reservas indígenas demarcadas. Somos território dos Waiampis, dos Galibis Maruôs, dos Caripunas. E
todas as comunidades aqui sabem a importância da floresta em pé e a importância de defender a floresta em pé. Qualquer esforço que venha nesse sentido, aqui é bem-vindo, de qualquer parte do planeta. As comunidades amazônicas, ao longo do tempo, receberam investimentos dessa natureza. É uma ignomia sem tamanho o governo brasileiro rejeitar apoio, né? É uma ignomia sem tamanho, porque, veja, a Amazônia tem que ser vista fundamentalmente como um dividendo diplomático internacional. Nós temos que ter orgulho de 70%, 80% da Amazônia ser território nacional e temos que se utilizar disso para nos afirmarmos na esfera internacional. E o que está sendo feito atualmente é destruir este ativo nosso, esse ativo diplomático, esse ativo econômico que nós temos, né, com essas posturas. Se pelo menos o presidente da República ficasse calado, né, em relação a esses temas, eu acho que ele ajudaria muito, né? Se pelo menos ele falasse o que ele se comprometeu em campanha. Lembram? Na campanha ele disse que quem cuidaria da economia seria o ministro da Economia, que ele não iria adentrar em áreas que ele não conhecesse. A especialidade dele não é a área de meio ambiente. Nós temos na pasta de meio ambiente alguém que coloca o nosso país do ponto de vista global, como uma espécie de páreo ambiental internacional. Então, se em relação à questão do meio ambiente, se em relação à questão econômica, ele se ativesse a ficar quieto, olha, não seria o bastante, mas já ajudaria muito. É por isso que nós estamos no atoleiro econômico, no atoleiro sanitário e no atoleiro social sem precedentes na nossa história. Infelizmente, esse bloco acaba aqui, mas foi super esclarecedor. Muito obrigado, professor Ives Gandra. Senador, esse negócio, esse quadro atrás do senhor, aí parece uma coisa de um enfio, uma selva queimada, isso aí na verdade... O que é? Não, é uma coletânea de quadros que eu tenho aqui. Eu gosto de obras de arte, então eu tenho réplicas aqui. Então é uma coleção de pinturas de Neruda, de Chaplin, e mais à direita aqui está uma réplica do cartaz de Woodstock, né? 3 dias de amor e de paz, né? Então aqui, assim, quem vê aqui a minha casa, nós temos aqui, por um lado eu tenho aqui uma réplica do Dalí, ali tem outra, tem uma réplica do Picasso. Repito, tudo réplica, viu, gente? O dinheiro, o salário de senador não dá para comprar a menção de 6 milhões de reais, com certeza não dá, nem dá para comprar originais dessas obras. Você pode ter uma conversa, senador, pode ter uma conversa com o Pedro aí. O meu salário também não dá para ter original do Picasso, não. Mas depois ele tem que mandar o teu endereço para a gente. Gostei do endereço. Senador, muito obrigado pelo presente e ganhamos do senhor um voto de aplauso no Senado. Vamos ver. Eu queria propor que fosse inserido em ata o voto de aplauso ao programa Manhattan Connection, que está em nova fase pela TV Cultura. Justifico o voto de aplauso acrescentando o seguinte: neste mês de março, este programa, o Manhattan Connection, completa 28 anos. A sua primeira transmissão, é importante que se diga, ocorreu em 1993, debatendo sempre assuntos como política, economia, entretenimento no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Na sua formação original, liderado por Lucas Mendes, continha nessa formação original o saudoso Paulo Francis, Caio Blinder e outros. Então, são 28 anos, é uma das referências, sem dúvida alguma, do jornalismo político em nosso país. Nesses termos, eu proponho o voto de aplauso a este programa televisivo, que agora, na sua nova fase, se encontra na TV Cultura. Senador Randolph, a presidência acolhe o requerimento de Vossa Excelência de voto e moção de aplauso ao programa Manhattan Connection. Gostaria também de cumprimentar, na pessoa do jornalista mineiro Lucas Mendes, toda a equipe do Manhattan Connection e, repito, aderindo à manifestação de Vossa Excelência, encaminho a publicação, o requerimento à publicação nos termos regimentais. Muito obrigado, senador Randolph.
Jornalista mineiro. Muito obrigado. 2 senadores. Eu quero uma pergunta que não se cala. Ver se o senador vai ajudar a plantar IP em Minas. Uma pergunta que não se cala. Se o senador Flávio Bolsonaro aprovou a moção. No próximo bloco, teremos o jornalista e agricultor Antônio Augusto, que plantou o Manhattan Connection. Eu trabalhei 4 anos no Manhattan Connection e foi uma época boa, porque a gente falava do Brasil e do mundo um pouco de fora, como observadores, como comentaristas salvos do grande clima geral que tomou conta do mundo agora. Hoje nós fazemos parte de uma conexão internacional muito maior do que apenas um comentário. Nós somos parte do problema. O problema é que não se sabe bem qual é a solução. Pior ainda, não se sabe nem qual é o problema do mundo. E eu pensei em fazer um programa diretamente de Nova York, com uma visão das coisas locais de lá e um panorama do mundo inteiro. A primeira coisa que eu fiz foi almoçar com o Paulo Francis. E o Paulo Francis me disse: o Lucas Mendes tem uma ideia pronta, um formato perfeito. Pode fazer o programa que vai dar certo. Eu procurei o Luiz Glazer e mandei ele falar com o Lucas Mendes. O Luiz Glazer voltou com uma proposta perfeitamente correta e nós lançamos o Manhattan Connection, o maior programa político da televisão brasileira, o mais importante, o mais curioso e o mais independente. Eu quero, nesses 28 anos, cumprimentar o Lucas Mendes e todos os manhattazanas pela admiração que eu tenho por eles e pela qualidade do jornalismo que eles fazem. Boa do Boni, vindo do Boni. Até que eu queria fazer uma pequena correção, não vou fazer. Ele está sob suspeição, né? Porque, de fato, tudo passou pelo Boni. Mas ele, quando eu fui lá, a Letícia me falou: escuta, que a gente quer fazer um programa internacional. Aí eu falei: olha, saiu, não sei de como aquela ideia saiu, e eu vou contar para vocês daqui a pouco com o Antônio Augusto. Mas eu quero dizer que nós estamos nessa longa festa dos 28 anos, muito agradecidos pela companhia. E eu pergunto: 28 é número redondo? Não é. É um número fenomenal? Não é. Extraordinário? No universo da televisão, 28 anos é um fenômeno raro e até extraordinário. E temos uma dívida com o jornalista Antônio Augusto. Foi ele que plantou a semente. Nós colhemos os frutos. Até hoje, ele não sabe que a ideia, quando me perguntaram lá no Rio qual era a ideia que eu tinha, eu falei: olha, eu tirei de onde eu tirei a coisa? Ele falou: não, tem uma ideia de um programa aqui, uma bancada, eu, mais 3 pessoas. Quando eu falei o nome do fã, falou: tá resolvido. Ela foi correndo lá dentro, chamou o Luiz Glazer e rolou isso que o Boni explicou agora. Agora, o Antônio Augusto, muitíssimo bem-vindo. Você passou por quase todas as televisões no Brasil. Quantos você conhece que duraram 28 anos? Eu conheço muito poucos programas com essa longevidade, e a maior prova do sucesso do programa é exatamente 28 anos no ar. Ninguém fica aí toda semana nessa bancada 28 anos à toa. Então, a maior prova do sucesso do programa é essa para mim. Agora, desses primórdios que você contou, o interessante é que nós começamos a fazer esse formato, era, na verdade, você, eu e o Francis. E a gente fazia pelo rádio, porque na época não tinha TV a cabo no Brasil. E o formato era engraçado, porque você dava uma notícia, eu dava uma notícia, e vinha o Francis e batia nas duas. E desmoralizava a gente. Eu sei, mas a história conversa é a seguinte: a gente trabalhava na mesma redação, ele saiu da Manchete e veio para a Globo. E aí eu estou vendo um Antônio Augusto numa transa lá, estava costurando para fora. Eu falei: o que você está fazendo? Ele falou: eu faço um negócio para a rádio aí. Eu falei: mas paga, é bom fazer. Eu pedi a dica, você vê que ele era um cara tão decente que, em vez de ele achar que eu estou querendo atrapalhar a jogada dele, ele falou: por que você não veio fazer comigo? Eu falei: bom, nesse caso, eu
a gente podia chamar o Francis, porque o Francis vem dinheiro junto. É só, você põe o Francis na jogada, e eu tenho certeza, eu já até conhecia um cara que era apaixonado pelo Francis, e também gostava muito de mim. Ele é que chegou com contrato, com cheque, e o Antônio Augusto, então, ensinou. A gente gravava em fita cassete, os pilotos. E aí eles tomaram meu emprego, deram para o Paulo Henrique Amorim. Eu saí da Globo, eu separei deles, o Antônio Augusto acabou voltando para o Brasil e depois ele vai contar mais dessa experiência dele. E continua sendo um programa de rádio. E só agora entrou no Spotify. Não, tudo atrasado. O programa nosso ganhou uma nova, ganhou uma vitalidade nessa vinda para a cultura. Um rejuvenescimento, inclusive plástico, uma energia especial. E eu vou perguntar para o Diogo, que anda numa energia incrível, às vezes ele até intimida. Mas, ô Diogo, como é que você explica essa energia nova do Manhattan? Em uma frase. Sem brigar com ninguém. Você está sendo sarcástico, né, Lucas? sobre a minha energia. Olha, o aspecto extraordinário deste programa é que ele está morto há uns 7 anos, mais ou menos. Ninguém percebeu e nós estamos mortos e ainda estamos no ar. Quer um sucesso maior do que esse? Uns 5, 6 defuntos falando toda semana? Acho que eu que matei o programa. Olha aqui, esse é o verdadeiro The Walking Dead. Esse que é o The Walking Dead. No Senado. Eu vou trazer no próximo programa um cara vai falar sobre reencarnação, que é a reencarnação do Manhattan. Você acha que esse negócio vai durar ou a pilha vai acabar? Olha, tanta gente já assinou o atestado de óbito do programa, inclusive nós outros, em homenagem ao Augusto. Não, por enquanto não. Por enquanto são prematuros. Tudo prematuro esse atestado de óbito do programa. Quando o Francis morreu, eu declarei a morte do programa e levei um esporro federal. Por que você está falando besteira na imprensa aí, cara? Foi o primeiro atestado, primeiro fake news. Primeiro fake news foi... Você acha que nós estamos olhando muito tempo para o nosso umbigo? Sempre. Sempre. Antônio Augusto, o que você lembra? O nosso último encontro foi um jantar que você preparou. É um gênio para cozinhar. Inclusive, você faz uma das coisas que o Diogo mais gosta, que é um alho assado incrível. E naquela noite você fez esse alho. E era um jantar para o Francis, para a Sônia, para mim, para a Rose e para o nosso chefe, o Henrique Coutinho. E terminou com um terremoto. Não foi isso? Foi isso. A gente estava jantando, era um jantar que a gente tinha combinado de fazer e, de repente, tocou o telefone, naquela época não tinha celular, tocou o telefone para o Coutinho. E aí, avisando ao Coutinho que tinha acabado de acontecer um terremoto em São Francisco, aliás. E eu só me lembro que, de repente, levantou todo mundo da mesa. Eu sei que você foi para o aeroporto para ir para São Francisco, o Francis foi para casa, não sei para onde, o Coutinho voltou para a redação. E o jantar terminou assim, infelizmente. Mas enquanto durou ali, foi muito gostoso. Mandaram o alho para Veneza, para o Diogo, né? Você me contou uma história boa do Francis detestando, você falou em Francis volta. Não queria ir para a França? Eu lembro. Ligaram do Rio, a gente estava na redação, e ligaram do Rio falando, olha, você vai para Paris cobrir os 200 anos da Revolução Francesa e tal. Ele desligou o telefone e começou a resmungar, esses franceses chatos, que é um porre e tal. E o câmera dele, que me perdoe agora, não lembro o nome, mas o câmera dele, aquele que gravava, a hora que o Francis terminava, ele falava, dá-lhe senhorzinho. Ele não entendia nada que ele estava falando, mas a hora que terminava a gravação, ele fala, dá-lhe senhorzinho. E esse câmera virou para ele e falou, senhor Francis, mas você é um chato. Você vai para São Paulo, reclama, você vai para o Rio, reclama, Paris, você reclama. Onde é que você se sente bem? Ele falou, no Olimpo. Acabou. Você sabe, o Caio vai ver. E aí, eu me lembro na época também que perguntaram ao Deng Xiaoping
no último ano de governo dele, 89, como é que ele avaliava a Revolução Francesa de 200 anos. E ele disse que era muito pouco tempo para avaliar. Então ele não podia avaliar se tinha dado certo ou não. Lembrei também da dinastia Romanov, que durou 300 anos e virou pó em 1917. Então eu acho que essa democracia americana de 240 anos, pela ótica chinesa e pela ótica russa, ainda também não deu tempo para avaliar se deu certo ou não. Quase morreu no dia 6 de janeiro. Chegou perto. O Caio, você quer entrar na conversa com o Antônio Augusto? Não, eu quero saber. Você ouve rádio? Ouço. Eu ouço rádio a minha vida inteira, porque é muito fácil. Quando a gente bolou esse programa no rádio, um dos motivos era que o Lucas me disse que queria fazer rádio também. Porque o rádio é um companheiro. Então, hoje você tem várias estações que têm de notícia e tal, mas eu sou um ouvinte compulsivo de rádio e gosto, e acho que é um meio que não morreu e não vejo chance de extinção dele por muito tempo ainda. Agora tem podcast, etc. Tal, mas o rádio em si, que a gente agora pega pela internet, é um excelente veículo, é um veículo sensacional. Tá vendo como o Diogo está errado? Se o rádio não morre, a gente não morre também. Diogo, você quer entrar na conversa? Senão eu vou falar com ele sobre... Ele entende de gastronomia. A escolha sábia. Sempre é um bom momento. Sempre é um bom momento para sair do Brasil. Não existe um mau momento. Pode escolher o momento que quiser. Neste em particular, eu aconselho a todos, porque a devastação da sociedade brasileira nunca foi tão gritante, e a tendência é piorar nos próximos anos. Então, faça um programa de rádio, convide o Paulo Francis para participar dele, ganhe uma graninha e fuja daí. Diga, Lucas. Não, é porque eu estou ouvindo instruções aqui que o tempo está limitado. Já estourou. Mas é porque eu queria também falar com ele sobre... Que ele se meteu numa porção de coisa. Ele é fazendeiro, ele plantou, ele virou dono de restaurante. Ganhou muito mais dinheiro fora do jornalismo. No jornalismo a gente fala com ele. O Antônio Augusto continua conosco no próximo bloco, como parte da nossa bancada. Agora vamos com o Pedro Andrade para o projeto Bandeira. Não é esse. A matéria Vida Americana. Vocês têm que corrigir essas coisas aí, porque eu fico com o certo, Lucas. No início do século XX, o México passou por um período conhecido como a Renascença Latina. Agora, o Whitney Museum abre suas portas para uma exposição dedicada aos 3 responsáveis por esse movimento. Eu vim conferir. Diego Rivera, José Clemente Orozco e Davi Alfaro Siqueiros são até hoje 3 dos maiores nomes na história da arte mexicana. Nos anos 20, o país passava por uma crise política desastrosa e, por incrível que pareça, os murais feitos por esses artistas deram início a um movimento responsável por mudanças cruciais no México. Uma década depois, o México passou por uma outra revolução política que acabou expulsando os artistas do país. Eles vieram para os Estados Unidos e a arte que eles fizeram aqui acabou influenciando nomes como Jacob Lawrence, Willem de Kooning, Jackson Pollock e, mais tarde, Jean-Michel Basquiat. Vale destacar que essa exposição vai estar também disponível no site do museu a partir de abril. Salve, salve, manhattazanas do coração. Happy birthday. Me lembrei da nossa primeira gravação ali num estúdiozinho, Midtown, e era um diretor, toda a equipe era americana ali. Quando chegou no final, o gringo falou,
não gravou nada. Mas a reação do Lucas e do Francis foi ótima. Vamos entubar e gravar outro, porque não tem outro jeito mesmo. Vamos gravar agora. Emendamos a segunda. Saiu melhor do que a primeira. O Manhattan já nasceu sob o signo da vitória. Manhattan Connection, com 28 anos de idade, é, na verdade, uma dádiva para os brasileiros. Jornalistas argutos, talentosos, que mostram os Estados Unidos e os meandros da política americana para nós. Mais do que isso, um pouco também do mundo, uma vez que a política americana e o mundo estão muito entrelaçados. É claro, eu preferiria também uma California Connection para completar a minha curiosidade. Mas ainda assim, o Manhattan Connection cobre bem todo o país. Se não é para causar, eles nem vão para festa, né, gente? Assim são os Manhattazanas, há 28 anos e em diferentes formações. Eles têm a polêmica como um dos elementos-chave. Agora, eles estão aqui na TV Cultura. Bem-vindos. Tem sido muito legal acompanhar, nem sempre eu concordo com todos eles, mas isso é que é o bom, isso que é o charme do programa. Parabéns pelos 28 anos no ar e muito mais Manhattan Connection para todos nós. Obrigado, Vera Magalhães, obrigado, Gabeira, dois super jornalistas. E nós estamos de volta com o Caio, com o Pedro, com o Diogo e com o Antônio Augusto, que vai nos contar sobre o paraíso uruguaio, porque tem brasileiro pensando nessa mudança. Diga, por que isso é um paraíso, Antônio Augusto? Ô Lucas, às vezes me perguntam, o que tem no Uruguai? Eu falo nada, por isso que eu estou aqui. Então é um bom lugar, é um lugar muito civilizado, é realmente meio que um pedaço da Europa aqui. O país é uma ilha, é realmente muito fechado, é um país extremamente conservador, no bom sentido da palavra, no sentido inglês da teoria política, ou seja, é um país que conserva os costumes, conserva as instituições. Então é um país extremamente conservador, porém com várias políticas progressistas, um sistema de saúde universal excelente, políticas como a aprovação do casamento gay, do aborto legal, da legalização da prostituição. Então, quer dizer, e ao mesmo tempo políticas econômicas liberais, então são chamados conservadores liberais, mas ao mesmo tempo é um país totalmente digitalizado, você faz tudo pelo celular, tudo por aplicativo, o governo funciona, você liga para algum lugar no governo, você fala com alguém, que é sensacional. Então eu acho que tem uma série de amenidades. E no verão é uma Disneylandia. Então é uma sociedade bem europeia, mas ao mesmo tempo encravada aqui, como diz o Papa Francisco, no fim do mundo, lá embaixo. O Pedro, vamos lá. Você troca a selva pelo Uruguai? Depende. Depende. Não, a gente começou essa conversa falando sobre o fim do Manhattan Connection, o fim da rádio, o fim da televisão, o nascimento do podcast, né? Eu queria saber o que a gente tem que fazer, um programa como o nosso, né, focado em conteúdo, em informação, para continuar no ar mais 28 anos num mundo globalizado, conectado, de rede social, de podcast. O mundo vem mudando com uma rapidez singular. Existe Manhattan Connection daqui a 2 décadas? Eu queria elogiar a pergunta do Pedro, muito boa. Pedro, deixa eu te falar. Uma coisa que eu digo há muito tempo, quanto mais internet, mais fake news, mais confusão, mais as pessoas vão procurar fontes confiáveis de informação. Então, eu acho que a tendência, sim, é prosseguir, porque é um lugar onde as pessoas buscam informação real. Vocês já estão em todas as redes sociais. Eu acho que o formato do programa, da discussão, da polêmica, a parte que eu mais gosto é a parte da discussão das Manhattazanas aí, porque a gente fica sabendo de bastidores aí nos Estados Unidos, etc. Apesar de eu acompanhar jornais, acompanhar um pouco ABC News, CBS, New York Times, mas vocês têm sempre um bastidor interessante e eu acho que esse formato não morre. Aqui tem um que se chama Polêmica nel Bar.
que é um programa que também está há quase 20 anos no ar. Então, eu acho que essa fórmula não tem data de óbito. Não vejo. Caio, qual é a fórmula? Você gostou tanto da pergunta dele? Nos sigam, Manhattan C. Twitter, Manhattan C. Melhor do que a pergunta do Pedro foi a resposta da doutora Augusto. Então vou deixar para o Diogo, você quer fechar? Não, você ia falar sobre o Biden. Vou falar. Mas tem que ser... Você viu você ouviu, Angélica? Vi. O E Biden o Diogo é o seguinte, vai falar sobre o Império Romano. Rápido, curto e grosso. Biden, o que está fazendo o Biden? Vão aprovar o pacote dele. Em um prazo de um ano, 5 trilhões de dólares na economia. Isso é uma injeção na veia ferrada. Vai reduzir a pobreza das crianças pela metade, reduzir a pobreza em geral e mostra que hoje as pessoas querem um governo mais ativo. O problema é o que vai acontecer depois, porque é um programa de emergência. Depois vem inflação e um risco de estagnação econômica, porque isso é uma injeção momentânea. Diogo, a monarquia inglesa e a rainha da Inglaterra está em xeque por uma princesa? Sai desse xeque. Essa daí é uma... Você me perguntou, Lucas, você me perguntou qual é a minha música preferida do Gilberto Gil. Agora você quer saber a minha opinião sobre a princesa? Eu realmente caí numa cilada neste programa. Eu ia te perguntar sobre o título. Sinto muito, eu gostaria de fazer um comentário, a descrição que... Eu gostaria de fazer um comentário sobre a descrição que o Antônio Augusto fez do Uruguai. Eu proporia uma experiência. Você joga o Gilmar Mendes ali dentro, em Montevidéu. Em quanto tempo isso tudo desmorona? O Uruguai já passou por ameaças maiores que o Gilmar Mendes e sobreviveu. Ele ia falar, eu queria te perguntar sobre o Tito, que é o nome do filho dele e que teve um imperador que salvou a Europa depois da destruição de Pompeia. Ele foi lá e pegou os ricos que morreram em Pompeia, ele pegou o dinheiro deles e distribuiu entre os sobreviventes. Fórmula fantástica. Mas depois o Império Romano acabou. Não. Depois acaba. Mas a região, toda a região napolitana... teve um período de uma prosperidade incrível, porque ele soltou os escravos. A gente está com um antagonista aqui e não vai perguntar sobre o Lula? Não, vou perguntar a você sobre o seguinte. Há uma semana você não tinha banheiro, cama privada, você não tinha... Água limpa. E você hoje está num hotel mais exclusivo... Graças ao Manhattan Connection e ao Fazano. E você vê como é que a vida é justa. A vida é boa sim, Lucas. A gente não tem que escolher um ou outro. Compensou você? Não, o Lucas está falando porque eu fiquei na Amazônia semanas, agora foram 6, 7 semanas. Comendo macaco. Também. É um programa em rede nacional americana em que eu mostro o lado humano da Amazônia. E eu fiquei, acho que 6 meses. Vou falar. A Angélica falou, fala do Twitter. Assim que eu terminar o que eu estou falando, Angélica, eu vou falar do Twitter. Como eu ia dizendo, o meu programa em rede nacional americana vai ao ar em maio pela Vice, mas vai também em alguns canais de streaming. E, enfim, eu tive a oportunidade de passar tempo com os ribeirinhos, com os quilombolas, com os uauranes, com os munduruku. E também mostrei a vida dos garimpeiros, dos fazendeiros, dos grileiros. Então, a gente fala da Amazônia, só que é um lugar muito multifacetado, complexo, e a gente simplifica muito. Vai ter tempo para falar com ele outras vezes. E a próxima pauta é Uruguai? Você vai para o Uruguai? Não, só se vocês me chamarem, eu vou para onde vocês me chamarem. Não, a próxima viagem é para a Itália, visitar o Diogo, que eu estou prometendo essa viagem há muito tempo. Ô, Diogo, eu queria só fechar a sua pergunta para dizer o seguinte: eu nunca ouvi uma entrevista de um juiz de Suprema Corte do Uruguai. Tá certo. Brilhante. Eles não dão entrevista, não falam. E não saem não falam. No Brasil não saem do jornal. E hoje os ministros do Supremo no Brasil viraram celebrities. Eles viraram celebridade de televisão. Mas sinceramente nunca vi uma entrevista. Vilões. E aí nos Estados Unidos também, vocês também sabem. Nem fotografia. A coisa mais rara do mundo é um juiz dar entrevista. Tá, eu vou falar do Twitter, um segundo, tá? Senão você apanha. Estou obedecendo ordens.
A gente tem o Twitter agora, Manhattan C. A gente quer que vocês falem com a gente, mandem feedback, usem as hashtags. A gente também está no podcast, no Spotify, com o podcast semanalmente. Então, se você não puder assistir aqui na TV Cultura, você pode ouvir o Manhattan Connection. Quanto mais rede social, melhor. Então, mandem mensagens que a gente responde. A gente e o Lucas. A gente ia falar sobre o Antônio Augusto e as 150 jabuticabeiras que ele tem e o almoço dele com a Hillary Clinton, mas nem selva, nem... Então é o nosso boa noite. Bebel Gilberto, Angélica com Bebel, filha do João Gilberto. Parabéns, Manhattan, 28 anos. Parabéns. Bem-vinda, Bebel. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Que delícia, que vontade. Vou te fazer inveja, Angélica. Mas parabéns pela sua indicação ao Grammy de Global Music. Isso é muito bacana. Parabéns com o álbum agora. Depois de anos, a gente já estava esperando há muito tempo. E você diz que é o mais íntimo e confessional. Explica pra gente. Bom, foi um disco que também ele começou a ser feito numa época tranquila e passou por todas as fases mais difíceis, eu acho, que da minha vida, né? Esses 2 últimos anos foram bem tumultuados emocionalmente e também contam com a perda dos meus pais, a mudança de Nova York depois de tanto tempo. Você, querida amiga, que eu conhecia há tanto tempo, sabe melhor do que ninguém o que é estar aí. Então, imagine o que é não estar mais aí depois de tanto tempo. É praticamente uma outra vida. Eu te vi no especial Chega de Saudade com seu pai. Eu vi você depois com a sua mãe sentada do lado do pai, depois sentada do lado da mãe com saltimbancos. O seu tio atrás. Essa relação música e família com você, arroz, feijão, música. Por exemplo, o saltimbancos me ensinou a ter intimidade com o palco. A vez que eu cantei com meu pai foi uma das vezes que eu mais sofri de tanto nervoso e também fui apresentada ao creme de la creme da nata, da música. Agora eu tô, tipo assim, apadrinhando meu sobrinho, que toca muito, tem um bom gosto danado e é família. Eu acho que essa pandemia trouxe isso, né? Ensinou e deixou a gente mais perto da família, das pessoas. Realmente... é o melhor que eu posso fazer agora. É ficar dividindo as experiências do agora e ficar torcendo aqui pelo Grammy. Tá combinada. Parabéns. Beijo a todos. Tchau. Beijo. Tchau, querido. Eu acompanho o Manhattan Connection desde o seu início. Como espectador sempre e como participante eventualmente. O Manhattan Connection é uma mistura perfeita do melhor da televisão por assinatura com a popularidade da TV aberta, ou seja, ele é exatamente o sonho da TV Cultura. Parabéns, Lucas, parabéns, equipe do Manhattan Connection.